Livro de Jó, capítulo 32, versículo 1, está escrito: Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, Buzita, da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque mesmo não tendo que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando ele viu que aqueles 3 homens já não tinham que responder, ficou irado. Seja muito bem-vindo. Esse é um dos últimos vídeos que nós estamos fazendo dessa exposição ao livro de Jó. Eu espero que tenha ajudado você a compreender um pouco mais sobre a história desse grande homem que tem muito a nos ensinar sobre confiança, fidelidade, permanência em meio às tempestades da vida, em meio às adversidades. No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre a vida de Jó, sobre as respostas que os amigos dele haviam feito contra ele. A princípio, na verdade, a gente focou na questão da fonte da sabedoria, de que a sabedoria vem de Deus apenas, a sabedoria divina, a sabedoria celestial. E depois nós decidimos pular os capítulos seguintes porque é referente à defesa que Jó faz de forma final. Aquilo que ele fala que ele havia sido o protetor dos órfãos, das viúvas, ele havia sido o guarda dos necessitados. Ele havia mostrado que ele não merecia todo o sofrimento dele. Isso, de fato, é verdadeiro. Jó não tinha plantado o mal que ele estava colhendo. Mas, ao longo desse vídeo, nós estamos vendo, ao longo de toda essa série de estudos, que coisas ruins acontecem sem pessoas boas, devido ao pecado que existe no mundo, devido à injustiça. E é isso que Eliú, o último amigo de Jó, vocês lembram? Nós falamos sobre 3 amigos de Jó aqui: Bildade, Elifaz e Zofar. Eles eram homens mais velhos, eram homens com mais experiência e falaram primeiro. E Eliú, de forma respeitosa, sim, de forma humilde, decide falar por último. Decide deixar que a voz da experiência falasse primeiro, de forma mais assertiva. Contudo, Eliú diz estar irritado contra os seus amigos, porque eles não foram capazes de mostrar o erro de Jó. E nisso também está o erro de Eliú, de tentar encontrar um erro naquilo que não estava errado, porque Jó não estava em pecado, Jó não estava enganado. Mas Eliú, devido à sua mentalidade errada, devido à mentalidade de seus amigos também, estavam tentando buscar algo para acusar Jó, para mostrar que ele havia cometido um erro. E essa é a principal falha de Eliú que nós iremos ver no vídeo de hoje. A mentalidade errada de que as pessoas que estão colhendo coisas ruins agora é porque elas plantaram isso ou porque elas são culpadas por aquilo que elas estão passando, que elas têm alguma responsabilidade, que elas causaram esse mal, sendo que muitas vezes muitas coisas acontecem conosco não está sob nosso controle, mas cabe a nós reagir àquelas coisas da forma certa. Mas continuemos, versículo 6. Então Eliú, filho de Baraquel, Buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou de menos idade e vocês são idosos. Por isso tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim: que falem os que têm mais idade e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são sábios, nem são os velhos, os que entendem o que é reto. Por isso digo: escutem o que vou dizer, e também eu darei a minha opinião. Eliú estava certo aqui. Sim, é verdade. Nem todas as pessoas com maior experiência, com maior idade, têm sabedoria. Porque a sabedoria, como Eliú fala aqui, está, no versículo 8, no espírito que existe no homem, o sopro do entendimento, do Todo-Poderoso que dá o entendimento. Vocês lembram no relato de Gênesis, o relato da criação, vai dizer que Deus forma o homem do pó da terra, sopra o seu espírito e ele se torna alma vivente. Nós, quando temos esse espírito, que é o contato que nós temos com Deus, a parte espiritual, o nosso ser invisível, mas que é real também, esse é o ser que, quando alimentado na palavra, que quando aumentado a sua fé pelo ouvir a palavra, aumenta também a sua sabedoria. Ele estava certo aqui, gente. Nem toda pessoa com maior experiência é sábio. E ele pensava que os seus amigos que falaram antes teriam essa sabedoria, mas eles não haviam demonstrado essa sabedoria. Mas também o próprio livro não estava demonstrando, porque ele vai tentar defender Deus, como se Deus precisasse fazer isso, ter alguma defesa, e ao invés de ter testemunhas, isso é algo muito presente também no relato bíblico, ele vai tentar defender Deus e acusar Jó, sendo que nós iremos ver mais pra frente que Deus também rejeita, abomina essa conduta de Eliú de tentar buscar defender Deus, sendo que Deus não precisa de
advogados que venham defender dele. Deus é o nosso próprio advogado, ele que nos defende e nós cabe apenas testemunhar da defesa que ele faz de nós. Nos versículos seguintes, Eliú vai continuar na sua defesa de Deus e na sua acusação contra Jó. Nós podemos passar para o capítulo 33, versículo 1, onde está escrito: E agora, Jó, escute os meus argumentos e dê ouvidos a todas as minhas palavras. Passa agora a falar, em minha boca fala a língua. Os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração. Os meus lábios proferem por saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro todo-poderoso me dá a vida. Responda-me se for capaz, prepare seus argumentos e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. Eliú aqui mais uma vez estava certo. A vida pertence a Deus, porque vem e procede do próprio Deus. O sopro do Todo-Poderoso, o Espírito, o Ruá em hebraico, o vento, a partícula divina, tudo que está em nós pertence a Deus. Então Eliú estava certo aqui, gente, no sentido de que nós somos de Deus. Mas o erro de Eliú está, mais uma vez, em tentar argumentar contra Jó, em tentar debater, e isso também é um retrato, um reflexo da nossa própria sociedade, não é mesmo? É claro que é certo sim argumentar, é claro que é certo e é bom mostrar nossas ideias, expor nossas ideias. E estou fazendo isso aqui, estou mostrando aquilo que eu penso. Mas mais importante do que falar, do que debater, do que argumentar, é agir, é escutar, é ter atitude. Eliú poderia ter mantido seu silêncio, permanecido em silêncio e não demonstrar a sua falta de sabedoria, porque eles tinham a falta de sabedoria aqui em tentar defender alguém que não precisava de defesa e tentar acusar alguém que não precisava de acusação. Então é algo que eu sempre tento trazer para minha vida também. Será que aquilo que eu estou fazendo vem e estou falando, vem a agregar ao outro? Será que aquilo que eu estou proferindo com a minha boca, será que aquilo que eu estou proferindo com as minhas palavras vem servir como edificação e consolo ao outro, ou é algo que eu posso deixar de falar? É algo que eu me penalizo muito. Eu tento repreender muito as falas que eu talvez possam vir a não ajudar o outro, que é o caso de Eliú, que Eliú estava trazendo uma condenação a alguém que não precisava de condenação, alguém que estava sofrendo uma penalização que não era a sua culpa, de fato, que é o caso de Jó. Então, é buscar a sabedoria que está em uma vida em comunhão com Deus. É buscar o saber que não é apenas as palavras, que não está apenas em falar palavras bonitas, mas está em agir de acordo com aquilo que Deus deseja para nós. Está em agir no centro da vontade de Deus, que é o lugar que nós estamos mais protegidos. É estar em cumprir princípios, em estar fiel àquilo que Deus deseja para nós. Passemos para o versículo 34, para o capítulo 34, no versículo 10. Vejamos essa parte, que é muito importante. Por isso, vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus praticar ele maldade, e longe de Todo-Poderoso cometer injustiça, pois Deus retribui ao homem segundo suas obras, e paga cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não perverte o direito. Isso é verdade mais uma vez. Eliú estava certo no sentido da lei da semeadura. Sim, aquilo que o homem realiza, que colhe, ele irá... aquilo que o homem semeia, certamente ele irá colher. O apóstolo Paulo escreve isso em Gálatas. Também, quando Noé sai da arca, o Senhor fala que enquanto houver existir terra e céus, aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Isso é verdade. Então, Eliú estava certo no versículo 11, no sentido de Deus retribuir ao homem segundo as suas obras. Contudo, gente, ai de nós se Deus apenas nos desse aquilo que nós realizamos. Porque se Deus nos desse apenas aquilo que nós merecemos, nós seríamos os miseráveis, se eu posso colocar essa palavra do apóstolo Paulo. Porque se Deus apenas nos agisse com justiça, nós seríamos julgados de acordo com a justiça de Deus. E isso é o pior lugar para nós, porque nós somos pecadores desde o início. Então, ao mesmo lado que existe a justiça de Deus, também existe a sua misericórdia, existe a sua graça. A misericórdia é não dar ao homem aquilo que ele merece. E a graça é dar ao homem aquilo que ele também não merece. Então, Deus age conosco com misericórdia. E Eliú não tinha entendido isso. Ele não estava entendendo que Deus também agiria com misericórdia com Jó ao restaurar a sua vida, como nós iremos ver na conclusão a essa série de vídeos. Então, entender que sim, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Deus retribui ao homem aquilo que as suas obras fazem. Isso é de fato verdadeiro. Mas, além disso, também existe a graça, existe a misericórdia, existe a bondade de um Deus que não dá aquilo que nós merecemos, porque ele já deu em si mesmo a condenação que nós
merecíamos, que foi em seu próprio Filho, Jesus Cristo, na cruz. E nós iremos também ver, e nós vemos isso ao longo de toda a revelação do texto bíblico. Isso é maravilhoso, é a maravilhosa graça que nós temos para entender e conhecer. Continuamos no versículo 35, capítulo 36, na verdade. Eliú continua acusando a Jó, continua defendendo a Deus, como se Deus precisasse de testemunho de defesa, de advogado de defesa. E, por fim, no capítulo 37, Eliú vai concluir seu discurso falando que, assim como ninguém pode olhar para o sol, versículo 21, e com seus olhos nus, né, porque o sol é muito forte, também ninguém pode olhar para a bondade, para a justiça de Deus, porque Deus é alguém que está além daquilo que o homem pode ver. Então, as pessoas temem a Deus, ele não olha para os que se julgam sábios. Isso é verdade. Deus busca homens que são humildes, no sentido daqueles que não confiam na sua própria justiça e sabedoria, como o livro de Provérbios nos fala, de não nos confiarmos, de não confiar, de não nos fundamentar em nosso próprio saber, em nosso próprio entendimento. Então, que ao concluir esse discurso de Eliú, ao concluir todo esse vídeo, na verdade, nós possamos tentar entender qual é a nossa posição atual. Será que nós estamos acertando naquilo que Eliú acertou, que é buscar respeitar os outros que são mais velhos que nós e ouvir mais do que falar? Ou será que nós estamos também cometendo o erro de Eliú, que é tentar defender a um Deus que não precisa de defesa, que é tentar acusar algumas pessoas que não precisam de acusações? Ou será que nós estamos entre esse meio termo, que é a sabedoria de fato, como Aristóteles falava, que a sabedoria está no meio termo entre dois extremos, que é buscar de fato uma vida em comunhão com Deus, uma vida de entendimento em sua vontade, de entender aquilo que Ele quer para nós. Que nós, ao fim desse vídeo, sejamos pessoas mais sábias, que compreendem melhor a realidade e aquilo que Deus tem para nós. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir, comentar, escrever e compartilhar para que o YouTube entregue para mais pessoas.